Fala, projetista! Esse conteúdo é uma amostra grátis do meu curso Projetista Mecânico 4.0, um curso completo de formação em projetos mecânicos, podendo este valor ser parcelado em até 10 vezes sem juros. E você comprando através do link desse vídeo, você ganha inteiramente grátis o curso Elementos de Máquinas 1 Engrenagens. Então esse curso sai de forma gratuita. Então, projetista, clica no link aqui na descrição e não perca tempo. Então nós vamos falar agora de maneira mais aprofundada sobre a corrente de rolos. Nesta imagem aqui, nós conseguimos ver o que seria uma transmissão bastante simples por correntes de rolos. Então nós temos aqui as duas engrenagens, a engrenagem menor e a engrenagem maior. Normalmente a engrenagem menor é a motora e a maior é a movida. Então, com isso, nós temos aqui uma redução de velocidade. Nós temos aqui o que seria a corrente de rolos, ou seja, a corrente de transmissão, e nós temos aqui, num elo um pouco mais escuro, a emenda da corrente. E é muito importante falarmos da emenda, pois, diferente das correias de transmissão, onde em 99% das vezes nós compramos a correia fechada, existem alguns modelos de correias abertas, porém é muito mais difícil a sua aplicação. Então, nas correias, nós temos essa correia fechada. Então, nós temos diversos tamanhos disponíveis no mercado. Então, nós temos ali, por exemplo, que pensar com muito mais calma como nós vamos usar as correias, pois para fazer a troca de uma correia é mais complicado do que para fazer a troca ou a instalação de uma corrente, pois a corrente ela é comprada de maneira aberta e ela é emendada no momento da aplicação. E até mesmo no momento da troca dessa corrente, basta eu retirar a emenda. Então, a emenda é um ponto bastante importante de todo esse conjunto. Então, nós temos aqui engrenagens para a corrente propriamente dita, e temos aqui a emenda. Então, vamos falar um pouco mais sobre cada um desses componentes que compõem a transmissão por correntes. Começando aqui pelas correntes, a corrente basicamente ela é composta por elos. E a construção dos elos nós podemos ver aqui nesta imagem, onde nós temos aqui a bucha, o rolete, as placas externas e os pinos. Então, com isso, nós montamos aqui os elos da corrente. Então, uma corrente, seja ela do comprimento que for, ela é composta por diversos elos iguais a este aqui. E um ponto importante para falarmos sobre as correntes é que nós possuímos as correntes simples. É uma corrente que possui apenas uma carreira de elos. Nós possuímos as correntes duplas. As correntes duplas nada mais são do que correntes simples, porém com pinos especiais para juntar duas fileiras de elos. E nós temos também as correntes triplas. A grande vantagem de usarmos correntes duplas e correntes triplas é que quanto mais fileiras de correntes eu tenho, maior é a força que a minha corrente suporta. Então ela consegue suportar uma transmissão de torque muito maior. Porém, para correntes duplas e correntes triplas, eu acabo precisando utilizar engrenagens maiores, pois acaba sendo muito mais difícil eu envolver a minha corrente na engrenagem. E correntes duplas e correntes triplas acabam tendo transmissões um pouco mais duras, por assim dizer. Então elas acabam gerando muito mais ruído e muito mais atrito. E, consequentemente, corrente dupla e corrente tripla acaba sendo bem mais caro. As principais aplicações de correntes duplas e triplas são para rotações mais baixas, porém com torques bastante altos. Então, nas correntes, nós temos essas três opções aqui: corrente simples, dupla e corrente tripla. Falando ainda sobre a corrente, um ponto importante para falarmos é sobre os passos. Existem diversos tipos de passos de corrente. O passo nada mais é do que a distância entre o início e o final de um elo completo.
nós possuímos, por exemplo, as correntes da norma ANSI, ou seja, a antiga norma ASA, nós temos, por exemplo, a corrente com passo de 1/4, seria 6,35 milímetros. Isso nada mais é do que a distância entre o centro de um elo e o centro do próximo elo. Nós temos passos de 3/8, passos de meia, passos de 5/8 e passos de 3/4. Esses aqui são apenas alguns exemplos. Existem outros passos, como o passo de 1 polegada e assim por diante. Um ponto bastante importante dizer é que quanto maior for o passo da corrente, consequentemente, maior vai ser o diâmetro do seu rolete. E, consequentemente, com isso, maior vai ser o diâmetro do pino da bucha e maior vai ser a carga que essa corrente suporta. No caso, na transmissão por correntes, as cargas que você encontra em catálogo é a carga de ruptura, tá? No caso, uma corrente com passo de 1/4, eu tenho uma carga de ruptura de 450 kgfm. Isso quer dizer que, se eu pegar uma corrente dessa e tensioná-la com 450 kgfm, eu acabo quebrando a minha corrente. Então, essa é uma informação que é muito utilizada no momento do dimensionamento da corrente. Aqui embaixo no vídeo vai ter um link que vai estar te mostrando um exemplo de dimensionamento de uma corrente de rolos. Então, essa aqui é um valor de referência. Logicamente, no momento do projeto, a nossa carga atuante tem que ser bem menor do que a carga de ruptura. E essa carga atuante nada mais é do que a força tangencial que a minha engrenagem está exercendo. Então, quanto maior o passo, maior é o diâmetro do rolete e maior é a carga suportada, como nós poderemos ver aqui em todos esses exemplos, onde, por exemplo, uma corrente com passo de 3/4 tem uma carga de ruptura de 3.800 kg, por conta do maior diâmetro do seu rolete. Então, quanto menor a corrente, menor é a carga que ela suporta. Neste caso aqui, esses valores são valores de correntes simples. Quando se utiliza correntes duplas, esse valor quase que dobra. Em correntes triplas, é quase o triplo desse valor. Mas uma informação bastante importante é que, no momento do dimensionamento, é muito importante você selecionar a corrente de um fabricante específico, pois esses valores acabam variando de um fabricante para outro. Enquanto numa corrente com passo de 1/4, uma corrente de primeira qualidade, eu tenho 450 kgfm de ruptura, se eu pego uma corrente de terceira linha, uma corrente com uma qualidade inferior, esse valor acaba diminuindo bastante. Então é muito importante tomar esse cuidado no momento do dimensionamento, que é saber especificar uma corrente específica de um fabricante. E um ponto importante a se dizer também é que, assim como que a corrente simples ela possui um funcionamento bem mais suave, quanto menor for o passo, melhor é para a transmissão. A transmissão trabalha de maneira muito mais suave. Então, por isso, no momento do cálculo, é importante sempre tentar deixar o passo o menor possível. Então, essas foram as informações sobre as correntes de rolos. Fora as correntes, nós temos também a emenda para a corrente, que ela tem a função de unir a corrente que é comprada de maneira aberta, como já foi apontado. Então, nessa transmissão, nós temos aqui a emenda para a corrente. E essa emenda ela é formada por pinos e algumas placas com um formato específico para eu conseguir fazer o travamento no momento da instalação. E isso facilita em muito tanto a instalação como a manutenção do meu equipamento, visto que eu não preciso desmontar o eixo para fazer a troca. Por exemplo, em casos onde eu uso correias que são fechadas, quase sempre é necessário desmontar o mancal e sacar o eixo para eu conseguir tirar a correia antiga e colocar uma correia nova. No caso da corrente, por conta da emenda, esse serviço se torna muito mais fácil. Então, por essa corrente ser comprada por metro, ou seja, de maneira aberta, eu preciso de uma emenda para a corrente. Outro ponto importante
é que esta emenda é feita com o uso de ferramentas específicas. Então, é muito difícil, se não impossível, você conseguir emendar uma corrente sem a ferramenta adequada, visto que você precisa tensionar essa corrente para fazer bater a distância para você conseguir montar este pino. E tudo isso acaba acarretando maior facilidade na instalação e a troca em possíveis manutenções. Outro ponto bastante importante é que, normalmente, uma corrente, quando você compara com uma correia para suportar a mesma carga que a corrente suporta, a corrente acaba sendo muito mais barata. E outro ponto bastante importante é que a emenda para a corrente ela possui mais folgas do que os elos, que muitas vezes se tem a ideia errada que a emenda para a corrente funciona como se fosse um fusível, ou seja, como o ponto mais fraco para estourar a corrente e estourar na emenda. Isso não é verdade, tá? Por conta dessas folgas, que são maiores, o elo da corrente acaba se desgastando menos. Então, se chegar a acontecer do rompimento de uma corrente, esse rompimento muito dificilmente vai acontecer na sua parte do elo. Então, essa preocupação que a emenda acaba sendo um ponto fraco da transmissão, isso não é verdade. Então, essa foi a emenda para a corrente. Então, nós falamos sobre a corrente e sobre a emenda. Então, nós vamos falar agora sobre outro componente bastante importante, que é a engrenagem para a corrente. Essas engrenagens, como já foi apontado, elas possuem formatos específicos para serem utilizadas com correntes. E para cada passo de corrente, existe uma engrenagem específica. Então, uma corrente com o passo de 1/4 tem uma engrenagem específica fabricada para ela. Se é um passo de 3/8 e assim por diante. E a relação de transmissão das engrenagens para a corrente, assim como nas engrenagens convencionais, ela se dá pelo número de dentes. Então, se eu tenho a engrenagem menor com 25 dentes e a maior com 50, eu tenho ali uma redução de 50%, bastando eu pegar o número de dentes da engrenagem maior e dividir pela menor, assim como é feito com a transmissão por polia, com a transmissão por engrenagens convencionais. E assim como as correntes, as engrenagens também podem ser do tipo simples, dupla ou tripla. Então, se é uma corrente do tipo simples, eu tenho que utilizar uma engrenagem do tipo simples. Se é uma corrente dupla, engrenagens duplas. E se é uma corrente tripla, engrenagens triplas. Quanto maior for o número de correntes utilizadas, sejam 2 ou sejam 3, consequentemente maior vai ser o custo dessa peça. Apesar de ser possível você fabricar a engrenagem para a corrente, dificilmente ela se torna viável financeiramente. Então, na maioria das vezes, essas engrenagens vão ser compradas prontas, sem furo ou com um furo com um diâmetro bem pequeno, para de fato a gente fazer a usinagem do diâmetro certo e fazer um rasgo de chaveta quando necessário. Então, por conta disso, também é sempre importante tentar manter o passo da corrente menor possível, pois quanto maior o passo, maior é o diâmetro da engrenagem. Então, uma engrenagem com 30 dentes com passo de 1/4, ela é bem menor do que uma engrenagem com 30 dentes com passo de meia, por exemplo. Então, quanto menor for o passo e menor for a quantidade de correntes, ou seja, sempre que possível manter uma corrente simples, você acaba barateando e muito o custo do seu projeto. Então, essas foram algumas informações sobre as engrenagens. Um outro ponto também que é muito importante é que muitas vezes pode ser necessário endurecer os dentes das engrenagens para se conseguir uma maior vida útil. E esse endurecimento ele se dá através do tratamento de têmpera por indução. Então, normalmente, essas engrenagens são fabricadas em aço SAI 1045. Como foi visto no módulo 1 do curso, o aço 1045 é um aço para construção mecânica e é o aço mais básico onde é possível eu fazer o endurecimento por meio da têmpera. Então, se eu utilizo esse material de maneira crua, por assim dizer,
eu acabo utilizando em alta rotação, vou ter um desgaste bastante prematuro do dentado desta engrenagem. Então, se eu faço um tratamento de têmpera por indução e posteriormente um tratamento de revenimento, eu endureço em muito os dentes dessa engrenagem. Então, consequentemente, eu ganho vida útil. Então, o contato dos roletes da corrente, que normalmente são temperados, se dá justamente aqui nessa região dos dentes. Então, por conta disso, sempre que possível, e principalmente em altas rotações ou em transmissões que vão ter um uso contínuo, é necessário fazer esse endurecimento dos dentes. Isso, consequentemente, vai garantir uma maior vida útil para todo o conjunto, menos manutenção. O que quer dizer, se a peça vai durar mais, ou seja, ter uma vida útil maior, eu vou reduzir bastante a necessidade de troca. Então, a necessidade de manutenção é bem pequena. Porém, isso eleva os custos de produção. Então, fazer o endurecimento dos dentes, a depender do tamanho da engrenagem, pode acabar custando quase que o valor da própria matéria-prima. Então, o custo aumenta consideravelmente. Então, esse estudo do custo do endurecimento para a vida útil do conjunto tem sempre que ser levado em conta. Então, com isso, nós falamos da engrenagem para a corrente. Então, nós falamos aqui algumas características sobre a transmissão por corrente. Nós vimos os seus principais elementos, sendo a corrente, a emenda e a engrenagem. Então, com isso, nós finalizamos esta aula sobre as correntes de transmissão por rolos. Então, com isso, nós vimos aqui as principais informações sobre as transmissões por correntes. Então, se você tem curiosidade de ver como é feito o dimensionamento de uma transmissão por corrente, como eu já disse, vai ter um link aqui embaixo da aula, onde eu calculo passo a passo uma transmissão por corrente. Então, para reforçar essas informações, é muito importante que você também assista a este vídeo. Então, com isso, nós encerramos esta aula onde falamos sobre a transmissão por correntes.